Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje para a gente estar mudando um pouquinho o modo da nossa correção. Cada dia a gente vai tentando aperfeiçoar um pouquinho mais, né? Para ficar cada dia melhor. Então, assim, semana passada eu fiz a correção com vocês. Semana retrasada eu fiz com fotos, eu achei que não ficou muito boa, não ficaram muito nítidas. Depois, na segunda semana, eu acho que as fotos ficaram um pouco mais nítidas, mas eu ainda não estava contente. Agora, estudando um pouquinho mais sobre a ferramenta de trabalho que nós estamos utilizando, o Zoom, eu estou fazendo uma nova forma de correção, que é através de vídeo. Que eu acho que aí tem como vocês visualizarem bem as respostas, fica mais fácil para vocês. Eu só acho que é melhor vocês acessarem através do computador, que eu acho que dá tem maior amplitude e vocês conseguem visualizar melhor, tá bom? A minha imagem está muito ruim mesmo, gente, porque o meu computador, meu notebook quebrou e eu estou utilizando o meu computador. E aí a minha webcam não é a das melhores, né? E até porque eu não estava utilizando mais, ela estava lá na gaveta já fazia bastante tempo. Mas é o que eu tenho agora para utilizar, porque não tem ninguém para consertar meu notebook e a gente vai ter que usar essa daqui mesmo. Então, minha imagem não está das melhores, tá? Mas o que interessa para vocês não é a minha imagem, e sim o que vocês estão aprendendo, né? Então, o que vai ser bom para vocês vai ser a apostila, o que você interessa realmente para vocês. Então, vamos lá. Aqui, gente, ó, minha imagem até melhorou, porque ficou menorzinha, né? Então, ficou mais fácil. Então, nós vamos ver aqui os recursos fonológicos, que foi o que vocês viram, né? Então, aqui, com certeza, nem é preciso dizer a você quanto a sonoridade é importante em poesia. Então, onde que a gente vê mais esse lado bonito, assim, de sonoridade? É dentro da poesia, dentro da música, né? E esses recursos são mais utilizados, tá? As rimas. A rima é um dos recursos aqui, olha, mais conhecido. Mas não são únicos, não é, né? Não é o único. No caso, não é o único, não, tá bom? Então, a gente vai ver aqui o soneto de véspera, né? Que vocês leram. E assim, nós fomos seguindo a apostila. Depois, nós vimos aqui um pouquinho dos recursos léxico-semânticos, né? Que significam a possibilidade de explorar os significados das palavras de muitas maneiras, ou seja, são as mudanças de significado que se atribuem às palavras, com a criação de termos novos, empregando-os para a desconstrução de frases feitas. Alguns desses recursos partem de frases muito conhecidas de todos nós, objetivando chamar a atenção para eles. Alguns publicitários, assim como alguns poetas, empregam clichês e frases feitas desconstruídos para criarem textos que, por serem ao mesmo tempo conhecidos e surpreendentes, atraem o leitor. Então, aqui tem a desconstrução de provérbios, né, que são os ditos populares, aí está escrito de uma forma e eles utilizam de alguns provérbios que chamam a atenção das pessoas, e aí eles mudam as palavras, né? Outra é a desconstrução de frases feitas, como a gente vê aqui, né? O Ministério da Saúde não adverte, e na verdade a gente está acostumado com o Ministério da Saúde adverte, né? Depois nós fomos aqui para a língua viva, e aí vem a proposta aqui do anúncio que vocês fizeram, então de parabéns pelos anúncios apresentados. E aqui tem algumas imagens de alguns anúncios, onde vocês vão observar que temos aqui alguns itens do anúncio, mas que nem todos os anúncios possuem os mesmos itens, né? Por exemplo, nesse daqui, eu tenho imagem, título, corpo e logo, mas eu não tenho o slogan, né? Aqui no da Natura eu já tenho o slogan. Aqui eu também tenho o slogan, mas aí eu não tenho o corpo,
né, que é a explicação do anúncio. Então, enfim, depende do que o anunciante quer passar aí para o leitor, né? Aqui foi a atividade que vocês fizeram. E aí, aqui vem a resposta, vem o exercício, né? O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noites do Terror, de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor, o que ele requer aqui? A percepção do sentido, na verdade, não, é a resposta D, né? O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. Ou seja, uma opção define o que é preciso para que o leitor compreenda a propaganda. Então, o que precisa saber aqui para poder entender essa propaganda? Você precisa reconhecer do intertexto entre a publicidade, que traz a imagem típica de um corpo de um necrotério. Então, você precisa saber que isso daqui é uma imagem típica de necrotério, né, para poder entender melhor e achar até graça na propaganda aqui, né, no anúncio. E o dito popular, né, quem é vivo sempre aparece. E aqui está escrito que quem é morto sempre aparece. A partir daí, entende-se que o morto da imagem publicitária reforça o ambiente de Noites do Terror, né, que é o evento num parque de diversões, tá bom? E aí, era só isso hoje. Aí veio o quê? Ah, tem a sessão extra, professora. A sessão extra, gente, eu vou dar uma pulada, porque lembra que não tem, assim, pergunta e resposta. Lembra que eu pedia para vocês irem lendo para eu poder responder para vocês? Porque aparece só lá no finalzinho da minha apostila. Então, eu estou correndo aqui para o final da apostila. Só um minutinho, que demora um pouquinho para eu achar aqui, mas a gente acha. Espera aí que eu já vou lá. É lá na página 487, está vendo por que demora? Está lá no final, espera aí. É que eu tenho que correr tudo para conseguir achar. 483. 487. Aqui. Achei, gente. Então, aqui está aparecendo para vocês, certo? A resolução da sessão extra, tá bom? Vocês podem dar uma olhadinha que vai cair para vocês verem, né? Então, tá lá, pesquise em um dicionário o que é puro sangue, que aparece na propaganda, referindo-se ao produto anunciado. Caso você já saiba, explique com suas palavras o significado desse termo. Então, tá aqui, puro sangue, que ou o que é de raça pura, sem cruzamento de outra raça. Disse de animal especialmente equídeo. Exemplo, o sonho dele é ter um puro sangue, correndo no jockey, que seria um cavalo, certo? No texto do anúncio, há uma figura de linguagem. Qual é ela? Explique brevemente como ela se constrói na propaganda. Então, a resposta 2. Trata-se de uma metáfora. O carro é descrito como um cavalo puro sangue. Como não há um conectivo explícito realizando essa comparação, a figura é uma metáfora. 3. Como a figura de linguagem empregada ajuda o leitor a caracterizar o produto anunciado? Ao se comparar o produto a um cavalo de raça pura, o texto faz com que se perceba sua exclusividade, mostrando que se trata de um produto requintado. Por outro lado, a figura do carro em uma estrada de terra e o trecho
com espírito Land Rover remetem a um produto arrojado e forte. Na questão 4, identifique as figuras de linguagem existentes nas seguintes frases. Pela lente do amor, vejo tudo crescer. Vejo a vida 1000 vezes melhor. É uma hipérbole. Meu coração é um grande cálice cheio de lágrimas que gritam de saudades. É a questão B. É uma metáfora. Minha tia fazia um bolo com gosto de música. Letra C. Sinestesia. Meu amigo é alto feito um poste. Letra D. É uma comparação. Tome um copo de água e acalme-se. Letra E. Metonímia. F. Chorei rios de lágrimas com a sua ausência. Letra F. Hipérbole. O mundo é um búzio oco, menino. Mário Quintana. Aqui é uma metáfora. Leia um trecho de um poema de Adélia Prado. Círculo. Na sala de jantar da pensão, tinha um jogo de taças roxo claro, 2 licoreiras grandes e elas em volta com 2 galinhas com os pintinhos. Agora responda, qual é a figura de linguagem que aparece nos versos? Resposta da 5. A figura é a comparação. Ela aparece marcada pelo uso do conector como. 6. Leia agora um trecho do conto. Piá não sofre? Sofre, de Mário de Andrade. Paulinho descia a escadinha completamente abobado, sentindo o mundo bater nele. E agora? Pão acabou e a terra estava ali, toda oferecida chamando. Mas aquelas 3 beliscadoras não queriam que ele comesse a terra gostosa. No trecho, aparece uma palavra que não está nos dicionários da língua. Qual é essa palavra? Que nome se dá a esse tipo de invenção? A resposta 6. A palavra é beliscadoras. E o nome desse processo de criar palavras é neologismo, que a nossa língua permite, tá, gente? Vamos sair criando palavras aí o tempo todo, né? Eu acho que pulou aqui, vamos voltar aqui, parte 7, né? Questão 7. Leia agora trechos dos contos de Guimarães Rosa. Em cada caso, tente explicar qual é o recurso que o autor usou para tornar seu texto mais agradável, interessante. Na questão A, aquele caminho não ia dar a Roma nenhuma. O trecho refere-se ao provérbio todos os caminhos levam a Roma. A criação de Guimarães Rosa faz significar que o caminho em questão provavelmente não seria proveitoso para quem o escolhesse. Questão B. A andorinha e o verão por ela feito. O provérbio uma andorinha só não faz verão é desconstruído, já que no texto de Guimarães Rosa, o verão foi, de fato, feito por uma andorinha. C. Então, homem que vale por 2 não precisa estar prevenido. Aliás, é uma pergunta, né? Então, homem que vale por 2 não precisa estar prevenido? Aqui, a brincadeira é com o provérbio uma mulher prevenida vale por 2. Guimarães Rosa fala dos homens e não das mulheres, referindo-se ao provérbio original. Questão 8.
Leia o pequeno texto, né, leia o pequeno conto abaixo, escrito por Carlos Drummond de Andrade, para responder as questões 8 e 9. Verão excessivo. Eu sei que uma andorinha não faz verão, filosofou a andorinha de barriga branca. Está certo, mas agora nós somos tantas no beiral que faz um calor terrível e eu não aguento mais. Questão 8. Com base na queixa da andorinha de barriga branca, reformule o provérbio. Uma andorinha não faz verão. Questão 8. Uma andorinha não faz verão, mas muitas juntas produzem um calor terrível. Como se classifica gramaticalmente a palavra uma no provérbio em questão? A palavra uma classifica-se gramaticalmente como numeral. Leia o poema abaixo para responder as questões 10 a 13. A derradeira injúria. Vês um férito posto em solitária igreja? Esse pó que descansa, que se esconde e se some. Traz de um grande ministro o formidável nome, que em vivas letras de ouro e lágrimas flameja. Lá fora, uma invasão esquálida braceja, como um mar de miséria e luto, que tem fome, e novas praias busca, a novas praias come, enquanto a multidão, recuando, peleja. Os gaulês que persegue, o bretão que defende, duas mãos de um destino implacável e oculto, vão sangrando a nação exausta que se rende. Dentre os mortos da história, um só único vulto. Não ressurge um Pacheco, um Castro não atende. E a cobiça recolhe os despojos do insulto. Machado de Assis. Escolha símbolos diferentes para marcar cada som ao final das palavras. Para sons iguais, use símbolos iguais. Assim, você marcará as rimas do poema. Certo? Então, aqui está como sugestão, né? Então, aqui tem algumas formas. Aí, vocês têm que fazer, na verdade, uma conexão, uma correspondência, né? Então, eles fizeram aqui a ligação com as palavrinhas, né? Hashtag, depois eles puseram essas estrelinhas, o mais, o igual, então, igual com igual, o mais com mais, a estrelinha com estrelinha, enfim. Tá bom? Aí fazem os conectivos. Tem como vocês olharem, aqui é uma sugestão. Tem gente que pintou de verde, né? Tem gente que... Verde, das cores iguais, eu quis dizer, né? Enfim, vocês que procurem aí o melhor meio, tá bom? A questão 11. O poema que você leu tem uma forma específica de ser organizado em versos e apresentar suas estrofes, bem como de ser construído com um arranjo de rimas determinado. Qual é o nome desse tipo de poema? É a letra A, que é um soneto. Em sua opinião, de que modo a construção das rimas ajuda a tornar o poema mais interessante? Aí é uma resposta pessoal, mas tem como vocês darem uma olhadinha aqui, né? Então, por meio da organização dos sons, que é bastante explorada nos poemas, as rimas são parte importante da construção de sonoridade. O poema aproxima-se de uma canção, graças à sua musicalidade, que é reforçada pelas rimas ao final dos versos.
Então, aí vai depender um pouquinho de vocês, e vocês têm aqui como essa daqui como exemplo. Já a 13, escreva 4 versos que tenham as rimas distribuídas como aquelas que aparecem na primeira estrofe do poema de Machado de Assis. Então, aqui a resposta realmente é pessoal. Na 14, assinale a alternativa correta. No caso, seria a resposta C. O neologismo é uma palavra que não está nos dicionários, mas que enche de significado o texto em que aparece. A 15, leia o anúncio. E aí tem o anúncio do pimentão, certo? Que elementos compõem o anúncio? Identifique. Espera aí, gente. A. O título, Pimentão Valente. O corpo, que ele se libertou dos preços altos. E o logo do Hortifruti, certo? O slogan, aqui a natureza é a estrela. Imagem de um pimentão com vestimenta, que faz alusão ao filme Coração Valente. Que mensagem o anunciante deseja vender ao consumidor? Que o consumidor irá pagar um preço baixo pelo pimentão vermelho. E que figura de linguagem foi usada nesse anúncio? Personificação ou prosopopeia. Enfim, gente, assim termina a nossa correção. Espero que tenha sido melhor do que as anteriores e que fique mais fácil para vocês, tá bom? Gente, por hoje é só. Um beijão e bora fazer agora Líder em Mim, tá? Beijo!